Olá, alunos! O tema da nossa aula de hoje é o gênero tira. É bem provável que, como vocês são alunos do quinto ano, vocês já tenham lido alguma tira. E se não leram, esse ano farão a leitura de alguns desses gêneros. E vocês se recordam como esse gênero é organizado? Então, o gênero tira, ele é organizado em quadrinhos. Veja, né, que aqui eu tenho alguns exemplos, todos estão organizados em quadrinhos. Às vezes, pode acontecer de um quadrinho aparecer aberto, como é o caso, dessa tira aqui. E vocês podem me perguntar, mas professora, o que difere o gênero tira do gênero história em quadrinhos? A diferença é que na tira nós temos normalmente de 2 a 6 quadrinhos, enquanto na história em quadrinhos nós teremos mais, tá? Mas muitas vezes os personagens das tiras são os mesmos personagens das tirinhas, tá certo? Outro ponto muito importante nas tiras, né? E claro, nas histórias em quadrinhos também, mas hoje nós vamos falar mais especificamente de tira. O que é muito legal nesse gênero? Que ele mescla a linguagem verbal com a linguagem não verbal. E o que é a linguagem verbal? A linguagem verbal é a linguagem representada nas tiras por meio das palavras, por meio da escrita. E a linguagem não verbal envolve todos os outros elementos, sejam cores, sejam os personagens, sejam os elementos que indicam movimento na tira, tudo isso faz parte da linguagem não verbal. E outro detalhe bem interessante que vocês devem estar notando aqui no meu slide é que nós temos tira em preto e branco e temos tira também colorida, tá? Então, sempre que vocês forem ler uma tirinha, muita atenção a todos os detalhes apresentados. E eu vou apresentar aqui para vocês algumas tiras que eu tenho certeza que vocês conhecem, né? Esses personagens, pelo menos, devem ser conhecidos de vocês. A primeira tira é uma tira da Turma da Mônica. Aqui estão representados os personagens do Cebolinha e do Cascão, né? E dessa turma nós temos outros personagens que fazem parte também. Qual é sempre não, né? Mas qual que é o objetivo da tira? Qual que é a finalidade? A maior parte das tiras, ela tem como finalidade transmitir o humor, a ironia, né? Nos divertir. Ela serve para nos como entretenimento. Mas nós também temos tira, como dessa garotinha aqui. Vocês conhecem? Essa menina aqui de cabelos pretos é a Mafalda. A Mafalda, ela é uma personagem que foi criada pelo autor Quino, um argentino. E essa menina, ela é uma menina muito preocupada com as questões sociais, com as questões mundiais mesmo, né? Que acontecem no nosso mundo. Então, as tiras dela são sempre muito crítica e muito reflexiva, tá? É bem interessante da gente fazer a leitura. E seguindo essa mesma linha, esse garotinho de cabelo azul, o Armandinho, criação de Alexandre Beck, um cartunista brasileiro, ele é um garotinho também que ele segue uma linha da Mafalda, porque ele traz muitas críticas infantis, né? Ele nos faz refletir sobre algumas situações do dia a dia. E o interessante nas tiras do Armandinho é que ele é um menininho aqui com o cabelinho azul, e esse é o pai. E do pai dele só aparece, né, em todas as tiras que vocês forem olhar, vocês vão observar que sempre aparece as pernas. A gente nunca vê o rosto dele, tá? E o que eu esqueci de dizer antes, vocês lembram quem é o autor das tiras, né, da Turma da Mônica? O Maurício de Souza, né? Que eu tinha esquecido de falar antes. E tem também uma tira que vocês devem ver no material de vocês, né? Às vezes em atividades avaliativas, as tiras do Menino Maluquinho, que é do autor Ziraldo, que também escreve história infantil. Então, o Menino Maluquinho, ele é conhecido, né? Esse menino que usa essa panela como chapéu, como boné, né? E é um garotinho
que enquanto ele está nessa fase de crescimento, aproveitando a sua infância, ele está aprendendo. Então, ele representa, né, todas essas crianças que brincam na rua, que vão para a escola e que a todo momento estão se divertindo e estão aprendendo coisas, né, do seu dia a dia. E se nós pensarmos em questão de tiras, será que as tiras, os balões que aparecem, eles são sempre iguais, são sempre do mesmo jeito? Não, né? Nas tiras, nós vamos perceber que os balões, eles também se diferenciam um pouquinho. E é importante que a gente saiba o que cada um deles representa. Então, olha só. Esse primeiro balão que eu apresento aqui para vocês é o balão que a gente mais encontra, né, na tira. Veja que ele tem essa partezinha aqui, que indica a entrada de fala, né, que sai do personagem, que vai até o balão, onde é representada a fala do personagem. Ele não tem, né? Ele é um balão aqui todo lisinho. Esse tem o formato oval, mas às vezes ele pode aparecer com outro tipo de formato, tá? Mas ele indica a fala da personagem. Então, vamos ver um exemplo de uso. Nós temos aqui, né, da turma da Mônica, então, o Cascão falando, vou bater bola com um novo amigo meu. Então, veja, é o balão que indica a fala, tá saindo aqui, né, indicando, veja que a saída, né, a entrada aqui de fala sai do Cascão e leva até o balãozinho. E que outro tipo de balão que nós temos? Nós temos esse balão aqui, ó, veja que ele parece uma nuvem, né? Parece uma nuvenzinha, e a entrada de fala dele é representada por formas circulares que indicam duas coisas. Quando vocês virem um balão desse, ele pode indicar pensamento ou pode indicar sonho. Então veja aqui, ó, o primeiro exemplo. O menino está cochilando e enquanto ele está cochilando, ele está sonhando com várias coisas. Então, nós temos aqui 4 balões, né, o formato parecendo a nuvem e a entrada de fala indicada por círculos, né? E o outro indicando o pensamento, então o Chico Bento que está pensando, né? Veja que ele está pensando ali consigo mesmo, né? E aí nós temos esse balão que indica o pensamento. Além desses, nós temos esse outro, olha que interessante esse balão. O diferencial dele está nessa parte, na entrada de fala, que parece um raio. Quando vocês notarem que na tira tem esse tipo de balão, está indicando uma fala eletrônica. Mas o que é isso, professor? Como uma fala eletrônica? A fala eletrônica, que pode ser a fala de um robô, a fala que sai de um aparelho de televisão, do rádio, do telefone, tá? Então, vai ser usado esse tipo de balão, a saída dele. A representação aqui, crianças, ela nem sempre vai ser assim, essa forma retangular, não. Às vezes vai ter outro formato, às vezes pode aparecer, né, de outra forma bem distinta. E esse outro balão aqui, que tem as pontinhas bem pontiagudas, ele indica grito, ou que o personagem está falando mais alto, tá? Nem sempre ele vai aparecer com essas pontas assim, bem, né, pontiagudinha. Às vezes as pontas vão ser um pouquinho mais arredondadas, tá? Mas normalmente é o balão que está indicando que a personagem está falando mais alto ou que ela está gritando. E veja, aqui, né, ó, é o que indica a entrada de fala. Então, vamos ver um exemplo disso aqui na prática. Então, nós temos aqui o Chico Bento, ó, sentadinho, né, no seu banquinho, e ele está ouvindo o rádio. Então, veja, ó, que parecendo um raio aqui, né, essa entrada de fala parece um raio, porque está indicando a fala que sai do jornal. Né, que sai do jornal, que sai do rádio, que está dizendo, né, e agora a voz do Brasil. E aqui embaixo, novamente, né, nós temos novamente essa indicação. E veja que
nesse balão, olha que legal, além de estar indicando essa fala saindo do aparelho eletrônico, ele também está num som mais alto, né? E aqui dizendo, socorro! E essa ideia, ó, letras maiores no início que vão ficando menores, quer dizer, a pessoa começa a gritar mais alto e de repente, né, vai diminuindo a intensidade. Então é interessante, gente, quando nós vamos ler a tira, nós temos que prestar atenção a todos esses detalhes, tá? E esse outro balão parece já um balão que eu apresentei para vocês, que era o balão de fala, né? Esse é o balão que indica a fala também. Qual é o diferencial, então? Que ele tem mais do que uma entrada de fala. Veja que ele tem uma, duas, três entradas de fala. O que isso significa? Significa que naquele quadrinho, três personagens estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá certo? E aqui a prof deixou, né, tem o site Escola Kids, né, de onde eu até tirei esses balões e é bem interessante se vocês puderem acessar, né, se tiverem curiosidade e quiserem ter mais informações. E aqui tem o exemplo, né? Outro exemplo da turma da Mônica. Então, veja que o Cebolinha e a Mônica devem ter ali se chocado, se trombado, né? E eles falam ao mesmo tempo, iau! E veja, falam e estão falando com um tom mais alto, porque eu tenho um balão que está indicando a fala de duas personagens, mas que também indica essa fala mais exaltada, né? Uma fala mais alta. E aqui no outro exemplo, lembro da personagem Mafalda, né? Ela está aqui diante dos seus colegas e os quatro estão falando a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, veja que aí eu tenho quatro, né? Eu tenho quatro entradas de fala, tá? Então, fiquem sempre atentos a cada um dos balões, tá certo? E aí nós temos também outras formas, outras coisas que aparecem nas tiras e que a gente tem que saber o que significa, senão como que nós vamos entender, né, o que o autor está dizendo. Então, veja só, vejam que aqui eu tenho, a maioria deles são retângulos, né, às vezes ele tem aqui uma forma um pouquinho mais quebradinha, que são alinhadas ou à esquerda, às vezes um pouquinho mais centralizadas ou alinhadas à direita. E o que indica isso, professora? Isso indica que é a fala do narrador, porque observem aqui que nos balões que eu mostrei para vocês anteriormente, nós tínhamos a entrada de fala. E aqui nós não temos entrada de fala, então quer dizer que essa é a fala de um narrador que está contando, né, que está narrando ali aquele momento do quadrinho que está ocorrendo essa passagem dessa história, ok? E que tal agora a gente ler uma tira para ver se nós vamos prestar atenção a todos os elementos que a compõem? Então vamos lá. No primeiro quadrinho. Ei, eu ganhei uma bola de futebol? Isso não é nada, Mônica. Eu ganhei um coelhinho de pelúcia. Então, olha só, gente, que bacana, né? Essa tirinha composta por 3 quadrinhos é da turma da Mônica, do autor Maurício de Souza, e aqui está apresentando 2 personagens da turma da Mônica, a própria Mônica e o Cebolinha. Então, veja, vamos olhar para o primeiro quadrinho. No primeiro quadrinho, a Mônica, né, ganhou um presente, ela abre esse presente e olha a cara que a Mônica faz, gente. Olha como que está a expressão da Mônica. É uma expressão de alegria de ter ganhado o presente? Não. É uma expressão de espanto, de indignação, mas como que me deram uma bola? E olha que outra coisa bacana que nós temos aqui, que a gente tem que prestar atenção. Pontuação da tirinha, crianças. Olha que o autor usa nas duas partes aqui do balão, né? Veja como é uma fala, às vezes, um pouquinho maior. Ela pode ser dividida, né, em 2 balõezinhos. Ele usa o ponto de interrogação junto com o ponto de exclamação. Mas pode isso, professora?
Pode. Por quê? Porque está expressando, né? Ao mesmo tempo que ela está questionando, ela está exclamando: Hein? Eu ganhei uma bola de futebol? Quer dizer, é isso mesmo? Eu ganhei uma bola, né? E olha que para ainda compor essa cara de espanto, de indignação da Mônica, a autora ainda usa esses traços aqui, né, para dar para dar mais intensidade, né, ao momento ali da história. E aí vamos para o segundo quadrinho. Olha que no segundo quadrinho acontece uma coisa diferente. A Mônica já é pega de um outro ângulo. Veja que ela está ali. Aparece janela no primeiro quadrinho? Não, né? Porque veja que estava no foco maior na Mônica. E aí, quando aparece o Cebolinha, abre-se um pouco o cenário. Então, mostra que a Mônica, veja, ela estava assim, aqui, ó, próxima, né? Tinha a parede, que é a parede que aparece aqui, mas tem uma janela também. E na janela aparece o Cebolinha. E o Cebolinha diz: Isso não é nada, Mônica. Quer dizer, opa, ele também ganhou um presente? O que será que ele ganhou, né? E aí nós temos detalhes interessantes nesse segundo quadrinho. Olha só, aqui, né, perto do rosto do Cebolinha, nós temos essas linhas curvas aqui, próximo da cabeça da Mônica, que indica o quê? Indica movimento. Ó, a Mônica estava olhando para a bola no primeiro quadrinho. No segundo, ela vira a cabeça para olhar para o Cebolinha, né? Então, esses elementos não verbais que a prof já falou antes lá no início, esses elementos a gente tem que prestar atenção para entender a história, para entender o que está acontecendo na tirinha, né? Então, indica que ela virou rapidamente a cabeça para olhar para o Cebolinha. E aí, no terceiro quadrinho, que nós vamos ter, então, o desfecho, né, da história, e vamos saber o que será que esse bendito desse Cebolinha ganhou. O Cebolinha ganhou um coelho de pelúcia. E ele ficou feliz, gente? Não ficou também, né? Então, veja aqui, tem até, parece lágrimas, né? Saindo, porque ele está, né, desanimado, porque ele ganhou o coelho. Por que que ele ganhou o coelho? Como nós conhecemos a história da Mônica, né? A história dessa turminha, nós sabemos que o Cebolinha gosta de dar nó nas orelhas do coelho da Mônica. Mas é porque ele gosta de coelho? Não, é porque ele gosta de insultar a Mônica, de provocá-la. Então, ele gosta de dar nó nas orelhas do coelho dela. Agora, se ele tem um coelho, ele vai querer dar nó na orelha do coelho dele? Não, porque daí não tem graça, né? A graça é dar nó na orelha do coelho da Mônica. E aí veja, ó, que já muda a expressão, né? Ela já passa, ela já tem uma expressão pensando, puxa vida, né? Eu acho que a minha bola tá melhor do que o presente do Cebolinha. Então, viram como que aqui é importante a gente prestar atenção em tudo o que tem na história. Quando vocês forem ler uma tirinha, então tem que prestar atenção no que está escrito, linguagem verbal, e prestar atenção no que não está escrito também, que são as expressões das personagens, né? Que são esses outros elementos que aparecem para indicar movimento. Tudo isso a gente precisa estar atento, né? E como vai mudando as expressões das personagens ao longo da tira também, tá? Então vamos lá, gente, né? Finalizando o nosso vídeo de hoje. Então, só retomando, quando vocês vão ler uma tira, e eu espero assim, se vocês ainda não leram, que vocês leiam tiras, porque é muito prazeroso ler tira, justamente por ter essa junção da linguagem verbal, a escrita, e da linguagem não verbal representada pelos demais elementos que aparecem, tá? Seja gesto, movimento, personagens, cores. Então, isso é muito bacana. E realizem as atividades que os seus professores, as suas professoras encaminhar para casa nesse momento de atividade remota, tá certo? Bons estudos e até uma próxima. Tchau, tchau, gente!